o que tem acontecido com a Folha. Daí eu mandei um questionário de 30 perguntas, não respondeu. Eu não vou responder. Olha só essa. Vou respirar. Vamos lá. Uma reportagem da Folha de São Paulo diz que Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro embolsaram mais de R$700 mil de auxílio moradia, mesmo tendo um apartamento em Brasília. Essa é só mais uma polêmica que Bolsonaro tem com imóveis. Quem conta pra gente é Fabiano Martinez. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro, que também é deputado federal, recebem R$ 6.167 por mês de auxílio moradia da Câmara dos Deputados, mesmo tendo um imóvel em Brasília. Desde outubro de 1995, os dois embolsaram R$ 730 mil dos cofres públicos, dinheiro pago pelo contribuinte. A reportagem diz que o apartamento de 2 quartos em nome do presidenciável foi comprado no fim dos anos 90, quando ele já recebia o benefício público, mas ficou pronto no início de 2000. E que, segundo funcionários do edifício, Eduardo Bolsonaro é visto toda semana no local. Essa não é a primeira polêmica que Bolsonaro tem com imóveis. O patrimônio do deputado quase triplicou em apenas 4 anos. Em 2010, ele declarou à Justiça Eleitoral possuir bens no valor de pouco mais de R$800 mil. 4 anos depois, nas eleições de 2014, o patrimônio declarado pulou para cerca de 2 milhões. Mesmo se Bolsonaro não tivesse gasto um único centavo de seus salários nos 4 anos de mandato entre 2010 e 2014, ainda assim o montante acumulado não chegaria a esse valor. Uma conta que não fecha. E como ele não declara entre seus bens ser proprietário ou sócio de nenhuma empresa, a evolução do patrimônio do político é ainda mais difícil de entender. Difícil também é explicar o valor das 2 mansões compradas a preço de banana pelo deputado. As casas de luxo ficam de frente para o mar, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Segundo a declaração à Justiça Eleitoral de 2014, os imóveis custaram apenas R$400 e R$500 mil cada um. Mas somente a casa onde mora, no condomínio fechado, custa no mínimo R$1,5 milhão. Talvez a explicação para a fantástica prosperidade seja dada pelo próprio Bolsonaro. Conselho meu, e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na eu não pago. A Folha de São Paulo fez um levantamento patrimonial do deputado, assim como já fez de vários políticos, inclusive do Palocci. Foi um levantamento desse mesmo tipo, feito pela Folha em 2011, que apontou a imensa evolução patrimonial do Palocci e depois levou à sua demissão do governo Dilma Rousseff. Portanto, não tem acusação, tem um levantamento de dados. As perguntas que o jornal elencou ao deputado e aos seus filhos são fáticas, são perguntas objetivas, às quais ele não respondeu, preferiu se sair com essa que é uma maneira que todos os políticos usam quando se veem questionados. Estão assassinando a minha reputação, não é diferente do que o Lula fala, por exemplo, essa vitimização. É lógico que todo mundo pode ter uma evolução patrimonial desde que seja compatível com a renda. Aparentemente, a do Jair Bolsonaro e de seus filhos, que são todos políticos, todos eles têm mandato, portanto o salário é facilmente verificável. Essa evolução de um patrimônio de mais de 15 milhões de reais não é compatível com o salário pago a políticos neste mesmo período. É isso que ele tem que responder. E os políticos se fazem de vítimas, né, professor? É perfeito, é isso mesmo. Colocou a Vera, ou seja, e a questão se coloca, né? Quer dizer, político não é profissão, quer dizer, né? Então, como é que explica o deputado Jair Bolsonaro? Eu digo com tranquilidade, e disse aqui ao deputado durante 40 minutos, aqui na Jovem Pan, ele estava aqui ao meu lado, esse vídeo que é disponível a todos na Jovem Pan, assim como os vídeos que eles editaram, a turma do Bolsonaro cortando e montando um vídeo falso, porque vocês são falsos, né? Tanto que eu falei quando o deputado veio aqui que ele não viesse com os cangaceiros, porque quando ele veio no Pânico, no rádio, ele veio com gente armada, com um grupo de pessoas armadas. Eu falei que homem com homem debatendo não tem arma. E ele veio sem os cangaceiros. Aqui, os cangaceiros ficaram lá embaixo. Mas eu perguntei se ele estava armado. E ele estava armado aqui!
estava armado. Ele falou, vem me revisar, vocês se recordam? E houve a questão da honestidade. Vocês lembram? Que eles não param de falar. Quando entrou a discussão sobre honestidade. E eu falava que a honestidade é básico na questão política, mas nós somos de mais coisa. E ele dizendo que ele era honesto. Não, deputado. Não. O senhor tem de explicar. Não é possível explicar os 13 imóveis, 13, é o número do PT, hein, deputado? O senhor é igualzinho, será? Perguntando. O preço que foi adquirido, o prejuízo. Eu desafio o senhor a provar aí. O senhor vem aqui e mostra as escrituras. Vamos ver se o senhor tem coragem. Venha com todos os documentos aqui. Deixa eu vê-los antes. Não adianta chegar aqui e jogar um monte de papel, como veio o presidente do BNDES. Picareta também. Né? Não, me entrega os documentos antes, um dia antes, e o senhor vem aqui, sente aqui, eu desafio o senhor. E mostre as escrituras e o que o senhor ganhou. Mostre o imposto de renda do senhor e dos seus filhos. Nós vamos ver se o senhor é honesto mesmo, né? Porque, segundo o jornal Folha de São Paulo, o que foi apresentado é desonesto. Não é possível alguém vender com prejuízo um imóvel para o senhor. É lavagem de dinheiro. O senhor sabe do que eu estou dizendo. Então, com os salários que o senhor recebeu, assim falar no auxílio moradia, eu posso entrar em outras questões. O senhor recebeu auxílio moradia, isso é sem vergonhice. Que honestidade é essa, homem? Né? O senhor não veio aqui, propalou que era honesto, tal. O senhor não sabia nada. Nós mostramos aqui no Jornal da Manhã, antes da imprensa falar, nós mostramos aqui com o senhor que o senhor não sabia nada de economia. O primeiro lugar em que foi desmascarado o senhor foi aqui. Depois tem jornalistas aí que ficaram falando, ele não sabe economia, mas aqui nós mostramos, foi a primeira pergunta que eu fiz ao senhor. Depois mostramos que o senhor não conhece nada de ideologia, de política, perguntamos sobre liberalismo, o senhor não sabia o que era. Em suma, o senhor mostrou que é um incapaz, politicamente falando. Não estou entrando na questão de outras que o senhor é incapaz. E a questão da honestidade está colocada aqui. Portanto, eu desafio outra vez o senhor. Me mande antes, um dia antes, as escrituras e as declarações de renda do senhor e dos seus filhos. Nós vamos pegar quanto o senhor ganhou e vamos comparar com o que o senhor comprou. Não dá, não bate, não bate. Agora, não venha com os capangas armados. E outra coisa, eu não tenho medo dos seus capangas e do senhor. É igual o Marco Antônio Villa agora da Jovem Pan. O Bolsonaro traga aqui as escrituras dos imóveis para mostrar que você é honesto. Ô Marco Antônio Villa, quem tem que provar que eu sou desonesto é você, não sou eu. Deputado, o senhor falou ontem também que, naquele vídeo, que o senhor estava pensando em abrir mão do auxílio moradia e comprar e vender seu apartamento e pegar o funcional. Chegando lá em janeiro, acabou o recesso, eu vou pedir o apartamento funcional. Que inclusive tem mais ou menos 60 metros meu apartamento, vou passar para um de 200. Espero que pegue com hidromassagem, ok? Eu vou morar numa mansão. Não vou pagar segurança, não vou pagar IPTU, que o meu eu pago, não vou pagar condomínio, que no meu eu pago, eu vou ter paz. E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, porque essa resposta que você merece. Não, deputado. É a resposta que você merece. Deputado, o dinheiro que entra do auxílio moradia, eu dormi em hotel, tá? Eu dormi em casa de colegas meus brasileiros militares. O dinheiro foi gasto em alguma coisa. Você quer que eu preste a continha? Recebi 3 mil. Eu gastei 2 mil de hotel, eu vou devolver 1.000. Mas diversos colegas do senhor faz isso. Que diversos? O auxílio moradia tem uma modalidade que o senhor recebe em dinheiro e outra modalidade que o senhor recebe em depósito e presta contas. Eles não pegam, ninguém pega dinheiro. Sim. Ele apresenta a nota até aquele limite, se não me engano, 6 mil reais, e o dinheiro é ressarcido para a conta dele. Sim. Mas qual a diferença? O senhor tem um discurso de moralidade, enfim, o senhor diz que é prático. A maioria dos colegas do senhor comprova o uso daquilo para promover. Está forçando a barra. Não, deputado, deixa eu terminar a pergunta. O senhor não está deixando eu terminar a pergunta. O senhor nem sabe o que eu vou perguntar depois. Agora, a pergunta objetiva que eu tenho para o senhor: o auxílio moradia, na avaliação do senhor, é uma parte do seu salário? O que entra na minha conta eu uso. Mas isso não entra na sua conta, você recebe dinheiro. Você pode ter campanha da renda. 10% da renda anterior. Isso eu boto tudo na minha conta. Mas por que ainda assim o senhor pega auxílio moradia? Mas você quer que eu faça o quê? Que eu ganhe um salário mínimo por mês? Essa é a intenção? Não, o senhor tem um apartamento. Quanto eu ganho na folha?
Não sou funcionário público, eu não sou obrigado a responder. Você não tem obrigação. Eu sou da iniciativa privada, Bolsonaro. Deputado, eu sou da iniciativa privada. O senhor é o defensor da iniciativa privada. O senhor quer... Vamos abrir o jogo. Atrapalhar o negócio da iniciativa privada. Fala teu salário pro povo aqui. Não, sou deputado. Se eu me candidatar a deputado... Quanto a foice de São Paulo paga pra você? Quanto aí? Porra, você tá enchendo o saco, porra. Você tá preocupado por causa do ovo o cabelo em ovo, poxa. Quase todo o dinheiro que eu recebo de auxílio moradia vai para a manutenção do meu apartamento. O senhor comprova isso? Tem como comprovar? Sim, tal. Todo mês. Você acha que eu não pago condomínio? Não, suponho que sim. Você acha que eu não pago? Você supõe que eu pago condomínio? Claro. Olha que nível moral que vocês têm da Folha. Você está supondo que eu pago condomínio. Eu estou sonegando o condomínio. As obras da minha casa que eu pago lá, quando agora... Eu não sei, deputado, o senhor não apresenta a nota fiscal como alguns seus colegas. Eu sou obrigado a apresentar alguma coisa? Não, deputado, o senhor não é obrigado. Cara de pau tua. O senhor não é obrigado. Pois é, mas então o auxílio moradia... Mais alguma coisa para te encerrando aqui? Não, tem mais coisa. O senhor auxílio moradia, então, o senhor não... Por que o senhor não tem o mesmo comportamento do auxílio moradia com a verba da Câmara que o senhor, enfim, se orgulha de ter devolvido? Opção. Onde eu errei aí? Onde eu estou em curso em alguma lei? Onde eu cometi algum crime? Agora, há uma diferença. Não considero que foi um erro. Não é um erro. Não, é um direito que eu tenho. Agora, há uma diferença objetiva. A Câmara, onde tem alguma instrução na Câmara dizendo que quem tem imóvel em Brasília não pode receber auxílio moradia. E o senhor nem acha também contradição também com o seu discurso? Negativo. Eu poderia, esses 100 e poucos mil que eu devolvi do ano passado, ter encomendado o trabalho em gráfica, ter feito... Pago matéria em jornal. Não. Eu podia ter pago matéria em jornal. A diferença objetiva entre o auxílio moradia e a verba da Câmara é que a verba da Câmara não vai para o senhor. O auxílio moradia vai para o senhor. Oh, meu Deus do céu, não dá na mesma, cara. Não dá na mesma, deputado. É só gastar. Não, o cotão só tem que usar com o fornecedor. Você faça um dado comparativo disso tudo. Deputado... Faça igual o Augusto Nunes falou, dados comparativos. O Augusto Nunes usou a sua conta errada, né, deputado? Qualquer país sério não tem auxílio moradia. Eu queria que alguém mostrasse, numa grande democracia do Ocidente, auxílio moradia. Por favor, alguém que está nos ouvindo, nossos ouvintes estão ouvindo no mundo inteiro, né? Mostrasse nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, auxílio moradia. Eu gostaria, por favor, gostaria que quem recebe auxílio moradia é gente que tem muitos recursos. Nós estamos acompanhando, inclusive o Jair Bolsonaro, né? Então eu gostaria só que nos informasse, se não existe, todos esses auxílios é para favorecer interesses corporativistas. Tem de acabar. O deputado Jair Bolsonaro finalmente atendeu a reportagem da Folha de São Paulo para uma entrevista sobre seus imóveis. Nela, o parlamentar voltou a criticar o jornal e a defender o recebimento de auxílio moradia da Câmara, mesmo tendo o imóvel próprio em Brasília. Ele diz que pretende vendê-lo e pedir um apartamento funcional à casa. Questionado se usou o dinheiro do benefício para comprar seu apartamento, Bolsonaro respondeu o seguinte, abre aspas... Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeita agora ou não? Agora, a entrevista é um assombro. Um assombro, mostra um autoritário, descontrolado, irresponsável, parvo. Parem com essa babaquice de mito, porra. É uma vergonha. Um bando de macho pendurado no saco de político em 2018. Não dá, sabe? Leiam a entrevista, vejam o que está lá. E aí é o seguinte, o sujeito tem uma base popular, uma espécie de conservadorismo popular a seu lado. Esse tipo de coisa, eu usava o auxílio moradia para comer gente, é ruim para esse eleitor, que é ordeiro, que é moralista, que defende a família. O presidenciável reagiu à matéria da Folha, de São Paulo sobre o seu patrimônio ao divulgar um vídeo nas redes sociais. De acordo com o deputado, a Folha é um jornal canalha, segundo ele. Bolsonaro não explicou todas as acusações e disse que as questões levantadas são bestas. A gente separou um trechinho do vídeo, as críticas são duras. Solta aí, André, vai lá. Eu sou uma pessoa completamente fora do establishment. Eu sou diferente. Eu sou aquele intruso no poder. Agora o que acontece? Aponta a bateria para cima de mim. No caso, a Folha de São Paulo. Tentando me desestabilizar, me colocar no mesmo nível
dos candidatos deles que eles apoiam. Aí, Vera, um trechinho só do vídeo, agora ele jogou pra galera, foi um... Enfim, na verdade, esse vídeo é fake news, né? Esse vídeo é uma mentira, um vídeo que se baseia numa mentira. Ele foi à sua casa em Angra para dizer, olha, essa aqui é a mansão que a Folha de São Paulo disse que eu tenho e eu vou mostrar para vocês a casa. E aí faz um tour por uma casa relativamente simples. A própria Folha disse que é uma mansão na Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis. Eu acabei de fazer um vídeo, mostrei para todo mundo. Era um vilarejo pobre, paupérrimo, né? Acontece que a reportagem da Folha, ela está aberta para todo mundo que quiser, souber e se dispuser a lei, não só ficar replicando coisas que houve nas redes sociais. A matéria não fala em nenhum momento que o Bolsonaro tem uma mansão em Angra dos Reis. É inacreditável. A matéria diz que ele tem um terreno, que ele declarou um terreno, nem diz que tem uma casa. Diz que tem um terreno e fala dos outros tantos imóveis sobre os quais ele não fala. Então ele faz uma cortina de fumaça para supostamente desmentir algo que a matéria não diz e não responde o que a matéria efetivamente diz. Isso sim é fake news. Mas vamos lá. Parte da mansão, aqui ó. A minha sala. A janela aqui, madeira. Eu me sinto no paraíso estando aqui. Mostra aqui ó, a sala aqui, por favor. A matéria não fala em mansão em Angra, não fala nem em casa. E agora, deputado Jair Bolsonaro? Onde está que a Folha disse que o senhor tem uma mansão? O senhor inventou isso para ir lá fazer esse vídeo? É isso? Segundo a Folha de São Paulo, eu tenho uma mansão, ok? Vamos conhecer minha mansão, vamos lá. Mas as pessoas estão tão condicionadas a replicar, sem ler, sem ouvir, sem prestar atenção àquilo que os seus candidatos de estimação dizem, que elas ficam replicando isso como se fossem robôs, como se fossem carneirinhos, sem ter o menor senso crítico. Está conversando na casa do senhor, por que a gente não vai na casa do senhor agora, lá onde o senhor mora? A minha casa é particular minha. Não, essa casa é particular não, também. Não, essa aqui né? é de campo, aqui tudo bem, pode atrair. A minha casa, particular, onde minha esposa tá, minha filha tá, vocês... A gente não quer que ela vocês dessa mídia suja entrar na minha casa, você tá de brincadeira comigo. Na minha casa entra pessoas que eu tenho consideração. Por vocês da Folha de São Paulo, nenhuma consideração. Eu agradeço o convite que seus aqui você pode entrar porque eu não moro aqui? Seus amigos entram aqui, eu agradeço... Amigo, você não é meu amigo. Não, mas os seus amigos entram aqui. Você está aqui trabalhando. Claro, estou trabalhando. Mas eu agradeço a consideração de ter recebido aqui dentro da sua casa. Tá. Mas a sua casa o senhor não... A minha casa não. Não quer mostrar? Não, não é que eu não quero. Ninguém vai entrar. Não, tudo bem. Ninguém vai entrar na minha casa. Só quem eu quiser aqui na minha casa. Mas as pessoas estão tão condicionadas a replicar, sem ler, sem ouvir, sem prestar atenção àquilo que os seus candidatos de estimação dizem, que elas ficam replicando isso como se fossem robôs, como se fossem carneirinhos, sem ter o menor senso crítico. Isso é o problema. É o problema de eleitor de Bolsonaro, é o problema de eleitor de Lula, é o problema de todo mundo que, em vez de se comportar como eleitor, se comporta como seguidor de seita. Esse é o problema do Brasil, é por isso que a gente está nessa draga em que a gente está, porque os eleitores, em vez de se conscientizar, de olhar como as denúncias atingem desde a extrema esquerda até a extrema direita, passando por todo mundo, passando pelo Aécio Neves, que quase foi presidente da República, passando pelo próprio presidente da República, passando por 2, 3, 4 ex-presidentes da República, todo mundo tem denúncia, achar que existe mito ainda num ambiente desse, pelo amor de Deus, não sejamos ingênuos. Não sejamos infantiloides na hora do voto. Não existem mitos, não existe patrimônio amealhado à custa de nada. Existe um patrimônio que tem que ser justificado. Então eles fizeram lá essa reportagem do Bolsonaro. Nossa, tá aqui a casa milionária do Bolsonaro. Nossa, que é a casa milionária do Bolsonaro. Tal. Aí me fala, mas a mansão do Bolsonaro em Angra dos Reis. A mansão do Bolsonaro em Angra dos Reis. É essa aqui a mansão? Eu vi o vídeo, tá muito parecido com o Lula, né? Essa roupa esportiva, tem método aí, são muito parecidos. Está falando como Lula, Patrick Santos. Acusando o complô do establishment, apontando o dedo contra a atividade jornalística, se fazendo de vítima o Bolsonaro. E aí está a novidade. Pela primeira vez, desde a ascensão do Jair Bolsonaro, ele aparece na defensiva. Esse vídeo é de alguém acuado. Por quê?
começo do vídeo explica. Ele precisa sustentar a ideia de que é o diferente, o diferentão, o tipo mais correto jamais parido sobre a Terra. Porque as pessoas precisam achar estranho que alguém, ele e os seus filhos, que sempre tiveram atividade pública, ele foi militar, depois parlamentar, os filhos nasceram no parlamento, né? Nasceram deputados, vereadores. É estranho que uma evolução patrimonial dessa natureza, com quem ganha o que ganha. Aí, por essa regra de moralidade, quando se vira contra ele, o coloca em posição difícil. Porque ele é o típico exemplo daquele ditado segundo o qual não basta ser honesto, tem que parecer honesto. No caso dele, não pode ter um arranhão nessa imagem, porque aí a casa cai. Havendo arranhão, gangrena. E eles sabem disso. Por isso nós estamos vendo os bolsonaros na defensiva. Quando surge aquela evolução patrimonial extraordinária, 13 imóveis comprados por gente que só trabalhou na atividade pública a vida inteira. E aí? Como é que fica a história do mito? O homem mais honesto, contra quem não há nada. Porque um dos imóveis, não me esqueço, de uma senhora que vendeu para o filho dele, ela vendeu por um preço, dias depois, semanas depois, na verdade, inferior ao que ela tinha acabado de comprar. Quer dizer, aí não dá, né? É lavagem de dinheiro. O senhor não acha estranho o fato dela ter comprado 4 meses antes por 580 mil reais? Não acho estranho. Ela ter declarado à Folha que reformou o imóvel para vender. Olha só, a reforma, e aí depois da reforma, ela vendeu por 400 mil reais. Eu quando entrei na casa, ela estava pintada, estava caiada. A reforma foi caiar a casa, mais nada. Ou a dela que o senhor disse? Foi caiar. Aquilo não é reforma que fizeram. Tanto é que quando eu entrei lá, que foi uma reforma... Demorei um pouco mais para fazer, obviamente, tive que refazer tudo a casa. O mais fácil, se eu tivesse recurso, era botar a casa no chão e fazer outra. Deputado, o que a gente colocou na matéria e que a gente perguntou para o senhor nas perguntas é o seguinte, a diferença em relação ao que o senhor pagou pelo que foi calculado pela prefeitura. Aqui, exatamente, o senhor atribui essa diferença. Meu corretor comprou esse aí, meu corretor que fez a compra. Você acha que eu vou sair de Brasília e ficar 2, 3 dias correndo cartório, tirando certidões negativas? O corretor que fez isso aí. Quem que é o seu corretor, deputado? É Antônio Mofato. Se eu não me engano, não tenho certeza. Eu acho que é o doutor Antônio Mofato, não tenho certeza. É de algum imobiliário ou é um colega? Seu advogado também, né? Em algumas a gente viu ali. De vez em quando, sim, advoga algumas questões de cíveis comigo também. E aí, quando pego justamente descalço neste seu pilar da ética e da moralidade, parte para a ameaça, para o deboche, para desqualificar o interlocutor, para pôr a culpa no mensageiro. Todos aqueles expedientes em que os petistas são useiros e vezeiros e são craques. E ele faz com muito menos sutileza ainda do que o Lula, porque ele vai para cima da repórter, que é mulher, fala esse negócio de comer gente e diz: você está satisfeita? Numa clara tentativa de intimidação da repórter, que não se intimida e segue fazendo as perguntas que os jornalistas têm de fazer. O episódio agora dessa funcionária fantasma, secretária parlamentar, lotada em Mambucaba, distrito de Angra dos Reis, ganhando R$ 1.300, que ele e os seus filhos acham pouco. Coitadinha, funcionária, comissionada da Câmara, vive em Angra dos Reis e presta serviço na casa do Bolsonaro. Isso é um escândalo. Aquela senhora que a gente viu ali na entrada, quem é? A Val, né? É, Val, sim. Okay. A Val. Ela cuida da casa do senhor? Não tem nada a ver. Não. Ela cuida da minha... Há muito tempo ela está empregada comigo, vou chutar uns 10 anos. Okay? E ela é responsável por o que acontece aqui na região para mim. Como tenho gente em Resende, como tenho gente no bairro do Rio de Janeiro. Okay? Mas é ela que cuida ou é o marido dela? Não tem nada a ver, não cuida nada da casa. Deixa eu só, para esclarecer, o senhor falou que a Val é comissionária, né? Sim. É o que ela faz? Ela faz o que qualquer comissário faz. Qualquer problema da região, ela entra em contato com o chefe de gabinete. Tem, se não me engano, 15 funcionários no estado do Rio de Janeiro, no total aqui no... Mas qual problema, que tipo de problema você diz? Olha, uma carência da prefeitura, que um parlamentar possa apresentar emenda para cá. O prefeito, atualmente, eu me dou muito bem com ele. É um escândalo tanto maior para quem tem esse blá 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 de moralista, de dono da ética, do homem mais honesto já parido sobre a terra. E aí?
Ele diz que a funcionária recebe para ficar lá e diz que ela já chegou a receber como chefe de gabinete, porque o chefe de gabinete foi demitido, o cargo ficou vago e aquele salário maior estava ali sobrando. Então ele deu para essa moça que nunca saiu de Angra dos Reis na vida. Mas teve um período, deputado, que ela virou até chefe de gabinete. Negativo. Teve sim, em 2011, 2012. Chefe de gabinete? Sim, foi... comissionado lá em Brasília, chefe de gabinete. Foi o valor maior, na verdade, do gabinete. O que acontece? De vez em quando, o que acontece? Há um funcionário demitido. Então aquela verba, a gente destina para um funcionário por pouquíssimo tempo. É isso que acontece. Entendeu? Então acontece aí. Qualquer problema dessa região aqui do sul Fluminense, do vale aqui do Costa Verde. Mas ela tem essa entrada política de conversar com as pessoas, ela é uma líder comunitária ou ela faz tudo. Ela me traz informações. Dá um exemplo de uma informação que ela levou. Ela fala com o chefe de gabinete, o contato dela, basicamente chefe de gabinete. Ela se comunica também com o gabinete aqui do Rio, que é o meu filho, que é vereador. Não é só nós, ela se comunica com o chefe de gabinete, que é vereador, se comunica com o pessoal do gabinete do deputado estadual, que é meu filho. Não há diferença, muitas vezes, o que... Quando um funcionário vem trabalhar para mim, trabalha para os dois também. O marido dela é uma espécie de caseiro na casa do Bolsonaro. Os repórteres dizem na cara dele, olha, todo mundo diz aqui que eles trabalham na sua casa. E ele se enrola. Tem bastante gente. E todo mundo falou exatamente a mesma coisa. Sobre que a Val é funcionária, trabalha para você, etc. Não, eu queria saber... Que ela é uma funcionária doméstica. Ela entra em casa, cuida da casa. Por que o senhor acha? Você bota a imagem, fotografia, quem falou isso? Não, a gente tem... Aqui eu não vejo muito ele aqui não, muito difícil, muito tempo que não vejo ele aqui. Acho que ele pode informar você, é Valderice, que trabalha com ele lá, é o Denilson. Sei que ele tem uma casa ali. Tem uma casa ali, mas... Eu vou falar com ele, eu tô falando com ele, pode deixar. Só... Não, é só pra saber mesmo um pouco da... Também está para saber pessoas que convivem com ele. Assim, não, quem convive realmente ela tem mais contato. Quem é? Essa moça que ela falou que tinha saído ali, a Valderice, realmente tem mais contato com ele. Ela trabalha lá? Não, o marido dela toma conta da casa dele. Assim. É o caseiro ali com ele, né? No caso, assim, eu vejo ele aqui muito dia. Como é que é o nome do marido dela? É Denilson. Denilson? Sim. Tá. Você vai procurar lá embaixo, na saiteria, a Val. O marido dela, ela e o marido que tomam conta da casa dele. Aqui ele tem algum funcionário, alguém que cuida da casa dele? Tem. Quem que cuida? Cara, ele mora bem... Deixa eu te falar, se você for aqui, ó, é a única saída que tem. Vai parar naquele larguinho ali, na pracinha ali? Não, a pracinha é pra lá. Pra lá? Você vai aqui, ó, você procura onde mora o Condongo. Condongo. Aí é o genro do Condongo. A esposa dele vende açaí, desse rapaz que é o caseiro aqui. Saí da Val. Saí da Val. Mas ela que cuida da casa? Ou... Não, é o esposo dela que toma conta aí. Mas ela não faz limpeza? Que alguém falou que ela fazia... Não, eu não sei. Porque... Aqui, trabalha com ela, ele faz ali com o solar. Olha aqui, a caseira dele. Tudo bem? Vem cá conhecer o homem que tá aqui. Então é ele mesmo. Esse aí é o cara. Vamos entrar? Vamos lá. E a Val, a gente encontrou ela saindo de casa. O senhor pode explicar pra gente o que ela estava fazendo? Eu vi o marido aqui, pergunta o marido dela aí. Pô, tu acha que... Vamos supor que eu tivesse uma faxineira aqui, ela vai estar o dia todo com a faxina aqui? Não, mas... pelo amor de Deus. Da sua casa, né? Se eu ver você saindo lá da Vila Mimosa, o que eu vou pensar em você? Ué, você pode perguntar e a gente explica. O que você está fazendo na Vila Mimosa? Você está perguntando pra ela? Eu pra ela. Eu não frequentei a Vila Mimosa. Mas você pode fazer um trabalho lá um dia. Se eu estiver saindo da Vila Mimosa... O dia que eu fizer, o senhor me pergunta e eu te digo que eu fui fazer lá.
que eu não trabalho, eu não venho mais aqui, desde quando fui acusado de praticar crime ambiental, que o processo foi arquivado, inclusive, né? Eu não venho mais aqui. Logo mais amanhã devo estar no programa de televisão ao vivo à noite em São Paulo. Parei aqui, até para dar uma olhada, que eu venho aqui uma vez por ano, né? E bater um papo com o Denilson, comprar ração para o cachorro, e ele colabora comigo, e assim como outros vizinhos colaboram também. Então está aqui a casa aqui. E por coincidência, o que aconteceu? Tinha um casal de repórteres da Folha de São Paulo. Se enrola novamente sobre o patrimônio. Diz, por que eu tenho de responder? Por que os meus filhos têm de estar envolvidos? Porque os filhos dele fizeram carreira política na esteira do pai. Porque muitas vezes seria o primeiro caso de famílias que fazem negócios juntas. Tá aí os Pisciani, tá aí os Lula da Silva, estão aí vários clãs políticos em que a família toda é investigada. E os eleitores do Bolsonaro que hoje se indignam com isso, eram os primeiros a cobrar que se investigassem as famílias dos outros. Então, um show de incoerência, um show de vazio de propostas, um show de vazio de explicações com o qual as pessoas se contentam. E elas vão repetindo isso. Tem muitos que são robôs, a gente sabe, mas tem pessoas que você vê que estão, de fato, repetindo isso sem refletir. Na certa, são as mesmas pessoas que compraram a camiseta "A culpa é minha, não votei no Aécio", e agora porque eu votei no Aécio, então tem de esconder na gaveta, né? Porque confiam em político cegamente, vestem camiseta de político. Nenhum político merece que você ponha o nome dele numa camiseta. Voltando aqui ao que eu falei ontem, essa entrevista que circula agora é expressão evidente de um homem acuado, né? De um homem na defensiva. Porque essas questões que tocam na moralidade, o principal pilar dele, né? Para além da segurança e da ordem, digamos assim, mas quando toca na moralidade, atinge o seu eleitor mais caro, aquele que acredita num líder carismático, populista como ele, capaz de resolver os problemas. E aí eles sentiram que o caldo pode ter entornado. A ver. Os grandes privilégios que os políticos têm. Um senador tem 52 assessores. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Renova a frota de deputado legislativo a cada 2 anos. Assessores que não têm qualificação e ganham um absurdo. A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente apoia. O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato meu pessoal de competência. Funciona. Me assessora, ok? Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Se é muito, não sei. Eu uso quase tudo isso. Ele diz que muita gente do meu partido ganhava por mês 250 mil reais. Mas o grande despesa não é essa. E não abro mão do que estou recebendo. Deixa bem claro isso aí. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião para Brasília. Vou morar em Brasília. Não vou poder andar pelo Brasil. Vou ter que pagar o telefone do meu bolso, correspondência do meu bolso. Daí não dá. Daí não dá. Daí não dá. Daí não dá. Só tá mamando nas tetas do Estado? Olha, eu pago com gosto o salário do Bolsonaro, mas dos outros caras não.